queridos, de Romanos, capítulo de número 2. Romanos. Que palavra maravilhosa que Deus usou a pastora para nos abençoar. Glória a Jesus. Amém, queridos. Deus é maravilhoso. Oh, Jesus. Oh, teu lugar de honra, lugar de glória, de exaltação. Você encontrou Romanos, capítulo de número 2, versículo de número 10? Diz assim: glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, primeiro ao judeu e também ao grego. Preste atenção na parte A: glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Amém? Mas eu quero ler um outro versículo também, um pouquinho, faz parte desse texto, é Romanos mesmo, versículo 7, que diz assim: Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Algumas versões diz incorruptibilidade. Ele dará vida eterna aos que persistem em fazer o bem. Veja, esses dois textos falam de praticar o bem. A pastora deu uma palavra em relação à missão, falando de praticarmos o bem, mas não só praticar, perseverar em praticar o bem nesta vida. O tema da mensagem nesta noite é: o que vivemos hoje para Deus é uma vírgula para a eternidade. A nossa vida não se resume apenas aqui. O que vivemos aqui é uma vírgula, um suspiro, porque nós abriremos os olhos para vivermos uma vida de eternidade com nosso Deus. Digo glória a Deus aí, aleluia. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Deus, Ele é maravilhoso. E esse texto aqui tem tudo a ver com a recompensa de Deus para aqueles que praticam o bem. Queridos, quero fazer uma observação aqui. Você fazer o bem, você só tem a ganhar. Fazermos o mal, nós só temos a perder. Guardar mágoas, rixas, rivalidades, amarguras, só vai trazer mal para nós. Quanto mais liberamos o nosso coração em perdoar, em amar, em aceitar, em fazer o bem, nós só temos a ganhar. Quanto mais leve é a nossa caminhada e a nossa jornada aqui, mais fácil será a nossa subida para lá. Quanto mais preso nós estamos aqui a esse mundo, a esse sistema, às coisas deste mundo, mais pesado nós estamos para subir e ficarmos lá por toda a eternidade. Queridos, Paulo, ele está mostrando que Deus não julga pela aparência desse texto aqui, por posição religiosa ou nacionalidade, mas ele olha para a resposta que nós damos para a verdade que veio habitar dentro do nosso coração, e para a maneira que nós vamos viver
na realidade, essa verdade que entrou dentro do nosso coração. E essa verdade se chama Jesus. Como nós vamos viver Jesus? Olha que interessante, Paulo não está ensinando que alguém compra a salvação por meio de boas obras, porque aqui esse texto fala muito de praticar o bem. Em toda a carta aos Romanos, ele deixa claro que nós somos justificados pela fé, pela graça de Deus, essa graça que nos alcançou. Porém, a fé verdadeira, que mudou, que transformou a nossa vida, passa a produzir diante dos olhos das pessoas, da sociedade, uma vida totalmente transformada. São palavras de Jesus, do Mestre, que nós somos o sal, nós damos sabor, nós somos luz, nós brilhamos em meio a um mundo de trevas. Portanto, a fé, se não tiver obras, por si só, ela está morta. Não adianta dizer, eu recebi Jesus, eu vou a uma igreja, mas eu não pratico obras. Não são as obras que vai nos levar para os céus, mas a fé que nós demonstramos nessas obras é a prática daquilo que mudou a nossa história de vida. Nós não praticamos mais o bem, algo forçado, para garantir a vida eterna. Não, nós praticamos esse bem, porque esse bem faz parte da nossa vida e é natural nós praticarmos. É uma consequência daquilo que iniciou dentro do nosso interior, a mudança, o que Jesus ele fez. Por isso a graça que salva, essa graça também transforma. É por isso, querido, você não pode deixar o desânimo tomar conta da tua vida. Eu estou muito desanimado por causa dos problemas, por causa das dificuldades. Eu estou frio na fé. Quanto mais você diz que está frio na fé, quanto mais você diz que está fraco, mais você vai ficar. Você precisa cobrar ânimo da tua alma. Sabe por quê? Esse texto está falando de vida eterna. E vida eterna, para nós garantirmos, irmãos, é a prática da nossa fé. E a fé, ela é particular a cada um. Se você desanimar ao ponto de não praticar mais o bem, não buscar mais o bem, não buscar mais a Deus, o maior prejudicado vai ser você. E você prejudicando a você mesmo, você vai prejudicar principalmente os outros à sua volta, aqueles que você ama, que você tem orado por eles, que você tem buscado por eles. Deus, Ele observa muito bem aquilo que nós fazemos. Toda obra que nós fazemos nessa terra, o maior observador é Deus. Nós não precisamos fazer para que as pessoas vejam, mas o maior observador é Deus. A Bíblia diz assim, que os olhos do Senhor passam por sobre a terra, procurando os fiéis da terra. Olha o que a Bíblia diz, que Deus, Ele vê aquilo que nós fazemos em secreto, e em secreto Ele vai nos recompensar. É porque, queridos, nada escapa ao olhar de Deus. E olha para você ver a profundidade da prática das nossas obras, que o texto Paulo vai falar que nós seremos julgados pelas nossas obras. Seremos julgados pela prática das nossas obras. Tem um cântico bem antigo que diz que todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. Todos grandes e pequenos nós vamos ter que encarar. Deus no dia do julgamento, bons, ricos, pobres, quem foi fiel, quem não foi fiel.
Romanos 2 enfatiza que Deus ele é justo em seu julgamento. Um dos nomes do nosso Deus é Jeová Tsekenu. O Senhor é a nossa justiça. Ele é justo. Ele nos justificou por meio de Jesus Cristo. O ser humano ele pode olhar para a nossa aparência. O ser humano ele sempre vai olhar para a nossa posição, sempre vai olhar para o nosso discurso ou para a nossa religiosidade, mas Deus ele olha para a verdade, para a pureza do nosso coração e para a maneira que nós respondemos aquilo que nós sabemos. O que eu e você não sabemos da palavra? Que a palavra ela é pura, que a palavra ela é a verdade, que a palavra ela é a libertação, que a palavra ela é a cura. E isso confronta uma religião baseada apenas em palavras. Queridos, nós estamos aqui nessa noite. Não basta eu e você, de maneira nenhuma, não basta nós conhecermos a Bíblia de cabo a rabo. Não adianta nós estarmos dentro de uma igreja, não adianta. Vai muito mais além de todas estas coisas. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ah, queridos, olha que interessante. O que a verdade de Deus está produzindo em minha vida é uma pergunta. O que a verdade de Deus está produzindo em você? A verdade de Deus produz boas obras, perdão, misericórdia, bondade. É isso que produz em nós a prática do bem. Mas, queridos, é interessante que a prática do bem está totalmente ligada à obediência aos princípios da palavra de Deus. Você parou para pensar? A Bíblia, ela nos diz assim, são palavras de Jesus, que aqueles que verdadeiramente me amarem, Jesus dizendo, esses obedecerão os meus mandamentos. Sabe qual é a maior prática do bem? Nós testemunharmos daquilo que mudou a nossa história de vida. Falarmos do amor de Jesus, levarmos as boas novas. Jesus ele deu uma ordem. Há uma brincadeira que a pastora ela sempre faz na igreja com as crianças. O mestre mandou fazer, aí as crianças têm que levantar. É uma ordem, porque aquelas que não fizerem, elas vão sair da brincadeira. Queridos, não tem como sermos participantes do reino se nós não cumprirmos esse maior mandamento de Jesus: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Esse é o tempo mais acessível, mais propício para falarmos do amor de Jesus, o que a verdade de Deus está produzindo na nossa vida, vontade de ministrarmos aquilo que nós somos ministrados. Você notou o que está sendo pregado aqui nessa noite? O ser humano ele tem andado muito preocupado, muito ansioso pelos cuidados dessa vida, muito preocupado. Mas, queridos, o que nós praticamos aqui é uma vírgula para a eternidade. Jesus ele disse assim: olha, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Calma. Nossa, então
tudo aquilo que está faltando na minha vida, Deus vai me dar. Calma aí. Esse texto de Jesus está falando sobre o quê? Solicitude pelos bens materiais, comida, bebida e vestimenta. Sabe o que eu quero dizer para você no nome de Jesus? Cumprindo o maior mandamento de Jesus, a prática do bem, realizar a obra a qual nós fomos chamados. Comida, bebida e vestimenta não vai faltar na tua vida, será acréscimo. Jesus é maravilhoso. Você está vendo como não tem saída para a gente, irmãos? Mas é interessante o que a verdade de Deus produz para nós nessa vida. A maior recompensa será por toda a eternidade. Meu irmão, se prepara aí, eu quero falar de 3 coisas muito importantes aqui, que não tem nada a ver com essa terra. Porque aquele que foi transformado por Jesus, tudo que ele vive na dimensão da eternidade. Porque no abrir e fechar de olhos nós estaremos junto com o Papai. Jesus já veio para muita gente, pode vir para mim e para você. E olha que interessante, Paulo ele fala de 3 coisas na perspectiva da eternidade. Os discípulos estavam muito preocupados por eles terem deixado tudo. Eles chegaram para Jesus e disse: Jesus, olha, nós deixamos casa, nós deixamos família, nós deixamos tudo para te seguir. O que vai acontecer de nós? Ele diz: fique tranquilo, fique tranquilo, vocês serão cuidados nessa vida. Eu vou produzir muito, 30, 60, 100 por 1. Vocês serão cuidados, mas por vir a vida eterna. E olha como nós seremos coroados na vida eterna. Primeiro, Paulo ele fala de glória, que nós receberemos glória. Ai, 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 ui, 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 não tira um glória a Deus de você, meu irmão. Será que um homem hoje viesse glorificar você, colocar você numa posição, em algum status? Ai, 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 como nós ouvimos aqui, ai, irmão, nós ia se derreter, se estendesse um tapete vermelho para você hoje, te colocasse numa posição que você quer tanto. Ai, eu acho que eu não iria me aguentar. Meu irmão, eu quero dizer para você no nome de Jesus, nós receberemos glória na eternidade. É o que a Bíblia está nos exemplificando, e eu quero te ensinar aqui. Você vai viver a vida cristã numa perspectiva de eternidade a partir de hoje. Olha que interessante essa palavra que Paulo usa aqui. Glória está relacionada a esplendor e reconhecimento. Eu vou repetir, está relacionada a esplendor e reconhecimento. É interessante perceber que Paulo apresenta uma perspectiva eterna. O mundo busca sua glória apenas aqui. Olha como é o ser humano, busca de reconhecimento. Já notou nós, irmãos? Tudo que a gente publica, qualquer coisa, a gente quer like, quer um comentário. O ser humano é assim. O seu trabalho é ou não é? Se ninguém te elogiar, como que você fica? Ah, pastor, eu fico bem, eu não estou nem aí não. Eu duvido. Trabalha numa firma 30 anos e você fazer o bem, dedicar a sua vida e nunca dar um cachezinho para você, nem um aumento, nada. O ministério, como que a gente é, irmãos? Não tem gente mais delicada como o crente. Se não ir, não passa. Ô irmão, dá uma bênção, hein? Deus abençoe. Ó, ninguém liga para mim. Vou na igreja, ai, canto, faço isso e aquilo. Acho que ninguém me ama. Para com esse negócio.
não busca reconhecimento, fama, posição, dinheiro, influência, aplausos. Mas existe uma glória que não termina quando essa vida aqui termina, irmãos. A glória que nós devemos buscar é lá. Pode ser que aqui você não vai receber aplausos que você merece, reconhecimento que você merece. Pode ser que eu esteja falando aqui com gente que você está com um bloqueio na tua alma. Você nunca foi reconhecido pelo teu pai e pela tua mãe, pelas pessoas dentro da tua casa. Por isso há um bloqueio, há um complexo na sua alma. Mas nessa noite Deus manda dizer que Ele está quebrando essa maldição na tua vida, na autoridade do nome de Jesus. Se você crê na palavra, receba essa cura na tua alma, na autoridade do nome de Jesus. O teu reconhecimento vem de Deus. Não deixa esse bloqueio na tua alma contaminar a tua casa, os teus filhos, a tua geração. Jesus, Ele ensinou algo muito interessante para mim e para você, que nós devemos ajuntar tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem. Que lindo! Paulo, ele diz assim, irmãos: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa de justiça está preparada para mim e para todos aqueles que amam a sua vida. Você pode olhar um pouco para a perspectiva eterna, que nós seremos glorificados por Deus. Uma coroa em que Deus vai fazer questão de colocar sobre as nossas cabeças, e nós seremos reconhecidos pela prática do bem, por amar a sua palavra, por permanecermos firmes e perseverantes nele. Aleluia! Senhor, a glória deste mundo passa, mas a glória que Deus concede aos seus permanece para sempre. A maior glória, irmãos, é sabermos que agora nós estamos diante do Criador de todas as coisas por toda a eternidade. Não se perca com esse mundo, não. Não se perca com rixas, não se perca com rivalidades, não. Não se corrompa, não se venda por coisas baratas, não se renda às tentações, às maldições deste mundo. Mas é interessante que Paulo, ele usa a segunda palavra. Ele diz que nós receberemos glória, mas nós receberemos honra. Uau! O mundo muitas vezes honra aqueles que possuem o quê? Poder, riqueza e fama. Você pode olhar. O mundo faz questão de honrar quem tem poder, riqueza, fama e influência. É só assim. É o mundo que nós vivemos. Deus, porém, honra aqueles que permanecem fiel. Olha o que Jesus, ele usa na parábola dos talentos: foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, entra na alegria, desfrute daquilo que eu tenho para você. A palavra de Deus diz no livro de 1 Samuel: honrarei aqueles que me honrarem. Aquele que me serve, Jesus dizendo, o Pai o honrará. Gaste a tua vida para Jesus, dedique a sua vida a Jesus,
Dedique a sua vida em fazer o bem. Há pessoas que talvez nunca recebam reconhecimento dos homens, mas jamais serão esquecidos por Deus. É bíblico, irmãos, que toda lágrima, oração que nós fazemos perante Deus são colhidas em uma taça. Para você ver, eu acho tão interessante. Eu já preguei aqui, já ensinei, mas eu quero ensinar de novo para você. E a Bíblia diz que o nosso nome está escrito na palma da mão do nosso Deus. Todos os dias nós nos deparamos com as nossas mãos. Você parou que todo dia você olha para as suas mãos? Todo dia você lava ela. Você parou para pensar? O que Deus está querendo dizer aqui? Deus está fazendo uma declaração de amor para mim e para você, de reconhecimento das suas obras. Olha, todos os dias eu me deparo com você. Jesus. Oh, papai. Sabe o que Deus está dizendo? Eu me deparo todos os dias com você. E eu me lembro das promessas, eu me lembro do compromisso, eu me lembro da aliança que eu tenho com você. Aleluia, glória a Deus. Esse é o Deus a qual nós servimos. Imagine alguém servindo silenciosamente, pessoas ajudando outras, evangelizando, orando, cuidando de vidas, permanecendo fiel quando ninguém está vendo, mas Deus, Ele está vendo. E a Bíblia está dizendo assim, que tudo aquilo que nós viermos a fazer, um dia seremos honrados. Reconhecimento do nosso Deus. Sabe por que a gente serve, irmãos? Com excelência, damos o melhor. Mesmo tristes, doentes, enfermos, porque Deus está nos vendo. E é tão gostoso saber que Deus está nos vendo, que um Pai que nos ama, um Pai que se interessa por nós, um Pai que dá carinho, um Pai que dá atenção, está olhando por nós todos os dias. São palavras de Jesus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação das dias. Irmãos, é tão gostoso um filho. Pode ser que você nunca recebeu isso. O pai chegar e dizer assim: puxa, filho, parabéns, hein? Bom que você fez, hein? Ficou muito bom. A gente fica feliz com o filho. Irmãos, aquele dia, hein? Uau! Servo bom e fiel. Você foi fiel em tudo. Você fez com excelência. Você se dedicou. Vinde à minha direita, para o meu reino que está preparado para todos aqueles que se dedicaram, que viveram para mim. Aleluia! Oh, glória! Oh, louvado seja o nome de Jesus. Mas isso daqui é lindo, irmãos. Paz. Paulo, ele fala da terceira coisa que nós vamos viver, seremos recompensados. Ele fala de paz. Não significa simplesmente a ausência de problemas. Isso aqui traz uma ideia de bem-estar, harmonia e tranquilidade. Mas, irmãos, algo que não vai acabar mais. Eita Deus maravilhoso! Eu vou repetir: bem-estar, frescor, harmonia
Sabe o que é isso, irmãos? Não vai ter mais rivalidade, rincha. Sabe quando alguém faz mal para você? Ou você pisa no tomate com alguém, fica aquele negócio, sabe aquele caroço na goela, que você não consegue engolir? Não vai ter mais harmonia. Sabe aquela pessoa que às vezes você não quer nem olhar? Acabar, não existe isso. Harmonia. Vamos encarar todos. Harmonia à nossa volta, harmonia dentro do nosso ser, harmonia com o Criador, harmonia eterna, tranquilidade eterna. Você pode parar para pensar. Já fez aqueles passeios? Às vezes você diz: puxa, nossa, queria viver. Nossa, não quero nem mais trabalhar, eu quero só ficar nesse lugarzinho aqui. Não tem vezes que você fala assim: puxa, preciso fazer uma viagem que eu não aguento. Meu Deus do céu! Ai, fã. Irmão, é por isso que a gente é peregrino e forasteiro nesse mundo. Deixa, irmão, a mala e a cuia bem preparada, porque a qualquer momento ele vem. E a gente vai desfrutar dessa paz eternamente. Não é um mês, não é um ano, não é 10 anos. Vai se passar 100 anos, tem mais 100 anos. Vai passar 1000 anos e tem mais 1000 anos. É para sempre. Vamos desfrutar dessa paz que excede todo entendimento. Por que tu está preocupado tanto com essa vida aqui? Por que você está preocupado com pessoas? Com coisas? Fique com o teu coração em paz, meu irmão, minha irmã. Jesus vem. Pode ser que você não desfrute de muitas coisas que você queira, mas uma coisa é certeza: a vida eterna, ela é mais real do que nós imaginamos. Aleluia! E é interessante que no versículo 7, queridos, para a gente encerrar, Paulo ele diz assim: Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Perseverança. Aqueles que perseveraram até o fim, eles vão de herdar todas essas coisas. Glória a Deus. Jesus está ansioso. Sabia que Jesus está ansioso? Ele não vê a hora de papai dizer, porque até mesmo Jesus não sabe o dia e nem a hora, mas ele não vê a hora, porque ele nos prometeu: olha, eu vou preparar moradas, para onde eu estou, vocês também estejais comigo. E o papai vai dizer: Elião, está na hora, vai, a trombeta vai sonar, receberemos um corpo glorificado. Todos os santos de todas as eras, todos que praticaram o bem, todos aqueles que viveram para Deus, todos aqueles que perseveraram, eles sairão das suas tumbas, das suas sepulturas. Eles vão ressurgir primeiro. Eles vão receber um corpo glorificado. É assim o que a Bíblia ela nos ensina. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares para o encontro com o Senhor, e assim estaremos para sempre com Ele. E Paulo, pelo Espírito Santo, ele diz assim à sua igreja: consolai uns aos outros com essas palavras. Sabe o que ele está dizendo? Irmãos, às vezes na perspectiva humana ficamos decepcionados por causa da enfermidade, coisas
coisas que não nos acontecem, portas que são fechadas, percas que nos abatem. Mas a palavra de Deus está dizendo: consolai uns aos outros com essas palavras. Sabe que a palavra está nos ensinando aqui que nós precisamos, irmãos, abraçar uns aos outros e dizer: irmão, fica firme na fé, continue perseverando, há uma vida de eternidade. Meu irmão, minha irmã, você não pode desistir do caminho da graça. Eu sei que as coisas não estão acontecendo do jeito que você queria. Pode ser que você, meu irmão, minha irmã, está passando por um problema difícil, um processo difícil, mas não largue Jesus por nada, porque Ele vem. Ele vem. Ele vem. A pergunta é: temos consolado os nossos irmãos com essas palavras? Ou só temos dito: não, irmão, aguenta firme que a porta vai abrir para você. Aguenta firme, não, irmão, a porta do trabalho vai vir. Irmão, são essas palavras que a gente consola. Não, vai dar certo. Irmãos, a maior palavra que nós podemos consolar é dizer: irmão, sabe por que você não pode largar Jesus? Essas coisas Deus pode fazer no estalar de dedo. Mas a minha maior preocupação com você, meu irmão, minha irmã, você não está na casa do Senhor, você não está indo mais, é que Jesus Ele vem. Nós vamos fechar os olhos para essa vida e abrir para a eternidade. Oh, aleluia. Se coloque em pé. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. A minha oração é que a sua fé não desfaleça. A minha oração é que você continue firme. A minha oração é que você continue praticando o bem. A minha oração é para que você continue amando, continue liberando perdão, continue aceitando, continue clamando, continue aos pés do Senhor, continue congregando, continue firme na presença de Deus. Não desista deste Deus, não retroceda, não volte atrás. Essa é a minha oração. Sofre como um bom soldado de Cristo Jesus, como um soldado que não se embaraça com os negócios desta vida. Aguenta firme. Bem-aventurado o varão que suporta a provação, porque depois de ter passado pela prova, receberá a coroa da vida que o Senhor preparou para todos aqueles que o amam. Aleluia. Aguenta firme, pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Aquilo que os olhos não viu, que o ouvido não ouviu e que não penetram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós muito eterno peso de glória acima de qualquer comparação, não atentando para as coisas que se veem, mas atentando para as coisas que não se veem, pois as coisas que se veem, elas são temporais, mas as coisas que não se veem, elas são eternas. Aguenta firme, Jesus vem, seremos coroados de glória, de honra e de paz. Em nome de Jesus, receba a bênção sobre a sua vida. Diga amém. Amém. Vamos orar neste caderno de oração. Pai, em nome de Jesus, queremos orar, pedir a graça, a misericórdia sobre esses pedidos de oração. Pai, as famílias, empresas, processos na justiça, unimos a nossa fé e nós abençoamos no nome de Jesus. Amém. Louvar a Deus pelos nossos visitantes, a Carol, Ana Júlia. Deus abençoe a vida de vocês.
em nome de Jesus, amém? Ô Breno, prazer revê-lo, viu, Vasco? Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus, graças a Deus. Não deixe de ir embora, de cumprimentar os nossos irmãos antes de ir para casa.